Em 1947, um jovem pastor beduíno atirou uma pedra em uma caverna nas encostas secas do deserto da Judéia. O som que ecoou não foi o de uma rocha comum, mas o de um vaso quebrando, um som que mudaria para sempre a história da Bíblia, da arqueologia e da fé. O que aquele pastor encontrou foi apenas o início de um dos maiores mistérios do mundo antigo, os manuscritos do Mar Morto. As condições geográficas e climáticas dessa região são, ironicamente, a razão da sobrevivência desse tesouro. O ar seco, o calor extremo e a escuridão absoluta das cavernas criaram a única atmosfera no mundo capaz de preservar pergaminhos de pele de animal e papiro por 2 milênios. Se não fosse o deserto, esses documentos teriam se desintegrado em pó há muito tempo. O Mar Morto é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Situado a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas e desertos, esse lugar parecia condenado ao esquecimento. Mas foi exatamente ali, entre o pó e as cavernas, que vieram à luz textos que dormiram ocultos por mais de 2 milênios. Esses manuscritos não apenas confirmam a antiguidade e a autenticidade dos textos bíblicos, eles também revelam segredos sobre a fé, a cultura e a esperança de um povo que viveu às margens do Império Romano e sonhava com a redenção prometida nas Escrituras. Eles nos transportam para o período turbulento do Segundo Templo, uma época de intensa expectativa messiânica, dominada pela mão de ferro do Império Romano. Os textos testemunham as profundas divisões teológicas entre saduceus, fariseus e os misteriosos essênios. Os manuscritos são um artefato histórico que documenta o momento exato em que o judaísmo e o cristianismo nasciam. Eles não são apenas relíquias religiosas, são documentos cruciais da história antiga, escritos em hebraico, aramaico e até mesmo em grego, que estavam desaparecidos e foram redescobertos quase por milagre. Hoje, viajaremos juntos pelas origens, o conteúdo e o significado desses documentos que mudaram a história do mundo. O que os escribas de Qumran sabiam sobre o futuro que nós só agora estamos descobrindo? Prepare-se para conhecer os documentos que, por muito tempo, foram mantidos em segredo e que agora, revelados, nos obrigam a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre a Bíblia e seus primórdios. Tudo começou com uma simples busca por uma cabra perdida. O jovem beduíno Muhammad ed-Dib, ao procurar seu animal, lançou uma pedra em uma caverna em Qumran, às margens do Mar Morto. Ao ouvir o som de cerâmica quebrando, decidiu entrar. Lá dentro, encontrou jarros altos, cobertos, com pergaminhos enrolados. Sem saber o valor do que tinha em mãos, levou alguns deles a um comerciante de antiguidades em Belém. Muhammad e seu primo entraram na caverna e encontraram cerca de 10 jarros. Muitos dos pergaminhos foram inicialmente ignorados ou danificados pela falta de cuidado. O que aconteceu a seguir é um conto de espionagem e acaso. Os rolos acabaram nas mãos de 2 grupos, um comerciante local de antiguidades, conhecido como Cando, e o arcebispo Samuel, líder do monastério sírio-ortodoxo de São Marcos em Jerusalém. O arcebispo, percebendo a antiguidade, comprou 4 rolos, incluindo o famoso Grande Rolo de Isaías, por uma quantia irrisória. Pouco tempo depois, estudiosos perceberam o que haviam encontrado: textos escritos há mais de 2000 anos, alguns em hebraico, outros em aramaico e até fragmentos em grego. A partir daí, começou uma corrida arqueológica. A autenticidade foi confirmada por meio de datação paleográfica e, posteriormente, por carbono 14. O Dr. John C. Trevor, da Escola Americana de Pesquisa Oriental, tirou as primeiras fotos dos rolos em fevereiro de 1948. A notícia explodiu no mundo acadêmico e na mídia, mas a situação política da época, com a guerra árabe-israelense, complicou a pesquisa, fragmentando a coleção entre Jordânia e Israel. A tragédia dessa divisão inicial resultou em um longo atraso na publicação de muitos fragmentos, um escândalo que seria resolvido décadas depois. Entre 1947 e 1956, mais de 11 cavernas foram descobertas, contendo quase 1000 manuscritos e dezenas de milhares de fragmentos.
A descoberta não parou na primeira caverna. Arqueólogos como Roland de Vaux organizaram escavações sistemáticas em Cura e nas cavernas vizinhas. O achado final compreendeu cerca de 981 textos distintos, compostos por mais de 50.000 fragmentos. Era um quebra-cabeça colossal, exigindo um trabalho hercúleo de montagem e catalogação por uma equipe internacional de especialistas. Mas quem escreveu esses textos? Durante décadas, arqueólogos e teólogos tentaram responder a essa pergunta. A maioria dos estudiosos acredita que os autores eram membros de uma comunidade conhecida como os essênios, um grupo judaico que viveu em isolamento, buscando pureza espiritual, longe da corrupção do Templo de Jerusalém. Embora existam teorias alternativas, como a de que eram saduceus do templo ou uma coleção de textos de diversas bibliotecas, a teoria essênia é a mais aceita. Evidências dos próprios textos, como a regra da comunidade, descrevem uma vida monástica e sectária idêntica àquela atribuída aos essênios por historiadores antigos como Plínio, o Velho e Flávio Joséfo. Eles viviam em comunhão, compartilhando bens, praticando rituais de purificação diários e aguardando a vinda do Messias. As ruínas de Cura, descobertas próximas das cavernas, revelaram banhos rituais, salas de escritura e utensílios que indicam uma vida dedicada à cópia de textos sagrados. Esses homens viam-se como os filhos da luz, separados do mundo em preparação para uma guerra final contra os filhos das trevas. A vida em Cura era extremamente rigorosa. Os essênios seguiam um calendário solar diferente do lunar usado no templo, um sinal de sua separação. Sua organização era hierárquica, liderada pelo misterioso Mestre da Justiça. O isolamento não o salvou. A vida em Cura chegou a um fim abrupto. No ano 68 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, a 10ª Legião Romana avançou pelo deserto da Judéia. Os essênios, percebendo a derrota iminente, esconderam sua biblioteca nas cavernas vizinhas, selando-a em jarros de cerâmica para protegê-la da destruição. Foi um ato de desespero e esperança, a esperança de que um dia, após a guerra, eles pudessem retornar e recuperar seus textos sagrados. Os manuscritos escondidos traziam um conteúdo vasto e surpreendente. Entre eles, cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther, além de salmos apócrifos, comentários proféticos e hinos que nunca haviam sido lidos antes na Era Moderna. O grande rolo de Isaías, completo, datado de 125 a.C., foi uma das maiores descobertas bíblicas já feitas, provando que o texto transmitido ao longo dos séculos permaneceu praticamente inalterado. Além dos livros sagrados, havia textos comunitários como a Regra da Comunidade e o Documento de Damasco, que descrevem uma sociedade disciplinada, mística e profundamente devota. A semelhança de linguagem com o Novo Testamento é notável. Ideias como purificação pela água, arrependimento, o Espírito Santo e uma esperança messiânica iminente aparecem claramente nos manuscritos. Esses textos não apenas confirmaram a autenticidade do Antigo Testamento, mas também iluminaram as origens do cristianismo. A comunidade de Cura vivia à espera de um Salvador prometido, um ungido, e suas orações ecoam os mesmos anseios encontrados nas primeiras comunidades cristãs. Alguns estudiosos acreditam que João Batista pode ter tido contato com os essênios, pois compartilhava práticas semelhantes de batismo e separação espiritual. Outros veem nos manuscritos a prova de que o cristianismo nasceu de um solo fértil de fé judaica que já clamava por redenção. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas mudou a história da Bíblia, ela redefiniu nossa compreensão de como fé, texto e cultura se entrelaçaram nos séculos que antecederam Cristo. Os manuscritos do Mar Morto mudaram para sempre o estudo da Bíblia e da história antiga. Eles são uma ponte entre o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo nascente, uma janela aberta para a fé e a esperança de um povo que viveu em tempos de opressão e expectativa divina. O impacto no estudo do cristianismo primitivo é inegável. Ideias como batismo de purificação,
comunhão de bens e expectativa messiânica não eram exclusivas do cristianismo nascente. Os primeiros cristãos estavam inseridos em um ambiente judaico vibrante que já praticava rituais e crenças semelhantes. Isso não diminui o cristianismo, mas o contextualiza historicamente. Hoje, grande parte dos manuscritos está preservada no Santuário do Livro, em Jerusalém, sob luz controlada e condições especiais. Milhares de fragmentos foram digitalizados e estão disponíveis online para estudiosos do mundo inteiro. Por décadas, a publicação completa dos manuscritos foi envolta em mistério, com acusações de que uma pequena equipe de acadêmicos monopolizava o acesso. Apenas nos anos 90 a totalidade dos textos foi finalmente liberada. Agora, o tesouro das cavernas está acessível a qualquer pessoa no planeta. O legado dos manuscritos é a validação histórica. Eles provam que, em um mundo de incertezas e crises, houve um grupo de fiéis disposto a arriscar tudo para proteger a palavra. O silêncio do deserto guardou o segredo por 2000 anos, até que uma pedra tirada no lugar certo, na hora certa, revelasse a fidelidade dos escribas e a preservação do texto que guia a fé de bilhões. O que parecia lenda, a história encontrou. O acaso, ou a providência, fez com que um pastor encontrasse, no deserto mais árido do mundo, o testemunho mais poderoso da preservação das Escrituras. Os manuscritos do Mar Morto continuam a nos lembrar de que, mesmo quando o tempo parece apagar a história, a verdade sempre encontra uma forma de ressurgir. Entre a areia e o silêncio, Deus fez ecoar sua voz, e ela continua a ressoar até hoje. Essa é a missão da Millennial History: usar a arqueologia para revelar o passado e iluminar o presente. Se você se sente mais conectado à história da Bíblia depois de conhecer a saga de cura em seus textos, curta este vídeo, compartilhe com quem ama história e fé. Comente se gostou desse vídeo e inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima investigação. E no nosso próximo documentário, vamos mergulhar no enigma, o mistério da Arca da Aliança. Onde está hoje?